Shalom, queridos, mais um resumo do livro A Recompensa da Honra, de John Bevere. Vamos lá, terceiro capítulo, e a gente vai falar, ele vai falar aqui, né, sobre o pleno galardão, a partir da página número 29. E ele começa falando aqui da história de um centurião que o procurou, pedindo para que ele fosse curar um de seus empregados. E Jesus logo responde: sim, irei lá, irei curá-lo. Jesus já afirma: irei curá-lo. E o centurião mostra assim a sua obediência, mostra a sua sujeição e um princípio de honra que o Senhor ficou surpreso. Ele diz: Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E ele faz aqui essa narrativa, eu vou sintetizar ela para você, que é o seguinte: como pode um romano, né, um centurião, uma autoridade romana, virar para um de seus subjugados, virar para uma pessoa conquistada, um conquistador romano, virar para uma pessoa conquistada, que é um judeu, e falar para ele: você não é digno, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Aquele centurião mostrava ali naquela hora o tamanho da autoridade, do respeito e da honra que ele tinha por Jesus. Ele de fato havia reconhecido quem era Jesus. E ele fala: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E aí Jesus olha e, espantado, olhando para ele, o centurião continua: eu sei o que é autoridade, porque quando eu mando um soldado ir daqui para lá e de cá para lá, ele vai e cumpre o que eu estou mandando. Eu tenho certeza que se o Senhor liberar uma palavra daqui aonde estamos, o meu servo será curado lá na minha casa. Então, isso mostra a grandiosidade da fé e da honra que aquele centurião estava mostrando para Cristo Jesus. Jesus, espantado, vira para os seus discípulos e fala: olha, procurei fé como essa em Israel e não achei. Então, aquele homem honrou Jesus de forma plena. E de forma plena teve a sua recompensa. Jesus virou para ele e disse: pode ir para casa, o teu servo, o teu empregado já está curado. E isso é maravilhoso, porque o Senhor está retribuindo àquele centurião a honra que ele recebeu. Jesus está retribuindo a você a honra que você tem dado a ele. Essa que é a verdade. A honra que você tem dado ao Senhor é aquilo que vai fazer com que o Senhor retribua também a seu favor. E aí, na página 31, vai falar sobre a mulher que foi quase colocada, né, de maneira vexatória por Jesus, se não vexatória, né? Jesus se depara com uma mulher que a mulher pede a ela milagre, a filha dela, na verdade, pede milagre para a filha, e Jesus vira para ela, como está registrado no capítulo 7 de Marcos, vira para ela e diz: não é lícito que o filho do homem, né, falando dele, Jesus, filho do homem, dê alimento aos cachorrinhos. E ele retrata aqui no livro, John Bevere retrata aqui, e é uma grande realidade. Pode dizer o que quiser, Jesus chamou aquela mulher de cadela. Se fosse de repente um de nós, se fosse eu, se fosse uma brasileira, se fosse alguém que a gente conhece, né, ia virar e falar: você está me chamando de cadela? Eu preciso de um milagre, mas espera aí, tudo tem limite. Espera aí, eu venho aqui, né, na tua igreja e não sou tratada da maneira que eu gostaria, da maneira e o Senhor ainda me desrespeita. Eu não sou obrigada a suportar isso.
Eu preciso do milagre, mas não vim aqui para ser tratada dessa maneira. Eu vou da parte do Senhor, o Senhor fez isso comigo, e ir embora. Se aquela mulher tivesse agido assim, ela ia embora e ia continuar precisando do milagre. Essa que é a verdade. E aquela mulher honrou Jesus de uma maneira tão excepcional, de uma maneira tão excelente, que ela vira para Jesus e diz: sim, mas até os cachorrinhos, você pode me chamar de cadela, de cachorrinha, de cachorra, tudo bem, mas até os cachorrinhos precisam comer um pouquinho da migalha que cai da mesa. Jesus olha para ela de maneira surpresa e diz: não achei fé em Israel como a sua. Vai, a tua fé curou a tua filha. Ela se sujeitou, ela se reclinou sobre Jesus e não quis debater se Jesus tinha ofendido, se Jesus não tinha ofendido, se ela tinha ouvido o que ela queria ouvir, como muitos hoje vão até as igrejas querendo ouvir alguma coisa, e se acontece algo mínimo que não a satisfaça, que não deixe ela de maneira feliz dentro das igrejas, ela vai embora e nunca mais volta. E nunca mais volta nem para aquela igreja nem para outra. Eu não estou aqui hoje colocando em pauta ou aprovando um comportamento de distrato dentro das igrejas. Pelo contrário, eu estou colocando que hoje há uma hipersensibilidade das pessoas em que, se o irmão não olhar e não falar da maneira mais adequada, as pessoas viram a cara e falam: ai, não fui bem tratada, não fui tratada com o devido valor, com o devido respeito, e logo vão embora, porque não reconhecem o mínimo sinal de autoridade e de honra. Estamos na casa do Senhor, precisamos honrar, né, aos homens, aos irmãos que estão abaixo, que estão no nível e que estão acima. Mas estamos na casa do Senhor primeiramente para honrar aquele que está no trono de glória, aquele cujo nome é acima de qualquer outro nome, é o Senhor Jesus Cristo, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Estamos na casa do Senhor por conta dele. Andamos unidos e irmanados em Cristo e na palavra por conta dele. Então, se há alguma coisa, se teve alguma coisa que aconteceu com você ou com alguém da sua família que fez com que ele, não quero mais ir na igreja evangélica porque aconteceu isso, esse vídeo é muito propício, é direto para essa pessoa. Aquela mulher não quis debater, simplesmente se sujeitou e falou: os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa. E por conta disso, dessa honra tão gigante e tamanha, aquela mulher voltou para casa com a sua recompensa, com o seu galardão completo. A recompensa foi completa. Assim será na tua vida, eu creio e eu declaro. Na medida que você honrar, você será honrado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, no final da página 32, o autor lhe coloca aqui: aos que me honram, olha só o texto, aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Você tem honrado ao Senhor? Porque pedir o milagre, ou necessitar de um milagre, todos nós precisamos de algum milagre em alguma área da nossa vida. Mas eu quero te fazer essa pergunta, que essa pergunta seja pertinente aos seus ouvidos e ao seu coração, que martele firmemente na sua mente. Você tem honrado ao Senhor, independente do resultado positivo ou negativo. Você tem honrado ao nome do Senhor, independente de tudo que tem acontecido ou que vai acontecer na sua vida. Você tem conseguido honrar a Deus? É preciso honrar ao Senhor sempre, independente do resultado. Honre ao Senhor em nome de Jesus. E para finalizar, eu vou para a
página 36, que diz assim, lá no rodapé, se Jesus estivesse se dirigindo a nós hoje, e se talvez falasse desse modo, quem honra um apóstolo no caráter de apóstolo receberá galardão de apóstolo. Quem honra um pastor no caráter de pastor receberá galardão de pastor. Válido também para profetas, evangelistas e mestres. Se Jesus estivesse falando isso hoje para as nossas igrejas, aos nossos líderes e às nossas ovelhas, como será que seria o comportamento da igreja num sentido geral? Será que você honraria esses homens somente porque estão acima de uma autoridade eclesiástica? Porque diante do reino todos somos iguais. Mas diante de uma autoridade eclesiástica, na funcionabilidade da igreja, existe a hierarquia, ou existe as posições, os cargos. Pessoas, às vezes, só honram, algumas pessoas, corrigindo, só honram pessoas que estão acima, ou honram por um certo interesse. Honram porque querem alcançar aquele galardão daquele profeta, daquele mestre, daquele evangelista, daquele pastor, daquele apóstolo, e não honram porque é um princípio estabelecido por Deus para que eu e você cumpramos, façamos dele o nosso princípio básico de vida e fé. Se Jesus estivesse falando isso para você, será que você manteria o seu comportamento de honra com as pessoas que estão ao seu redor? Será que você manteria o teu comportamento de honra com o seu chefe, com o seu patrão, com o seu gerente, com o seu vendedor, com o seu funcionário, né? Com o seu amigo, com o seu conhecido, com o seu vizinho, com o seu líder religioso, com o seu líder de célula, com o diácono, com o porteiro, com o voluntário que trabalha na igreja? Enfim, você manteria o seu nível de comportamento diante do Senhor? Cabe a nós pensarmos sobre isso. E lá na última página deste capítulo, 37, diz assim, se honrarmos os que estão acima de nós, receberemos uma recompensa. Se honrarmos os que estão no nosso nível, são os nossos irmãos, receberemos uma recompensa. E, finalmente, se honrarmos aqueles que estão sob os nossos cuidados e sob nossa autoridade, também receberemos uma recompensa. A honra, quero te lembrar, eu falei isso no primeiro vídeo do primeiro capítulo e quero lembrar você de novo, a honra ela não acontece só de baixo para cima, ela acontece de cima para baixo, é um princípio. Jesus falou, maior é aquele que serve, e temos que ter prazer em servir. Não existe evangelho sem servir. Não existe evangelho sem o dom de servir. Servir é amar, é se dedicar, é se doar para o próximo. Lembre-se, ele bota aqui, lembre-se, vocês não me verão mais, até que honrem aqueles que eu enviar em meu nome. Isso diz o Senhor. Portanto, um dia prestaremos contas diante do Senhor, um dia estaremos diante dele. E o Senhor perguntará a mim e a você. A mim ele vai perguntar, Alexandre, você tem honrado aqueles que eu lhe dei? Você cuidou daqueles que eu lhe dei? Cuidar não é subjugar, não é doutrinar e falar, olha, aqui estão as chibatas, aqui estão as leis, aqui estão os mandamentos, obedeça, senão eu vou fazer, eu vou excluir, eu vou excomungar, eu vou colocar para fora, eu vou fazer e vou acontecer. Isso não é cuidar, isso não é honrar. O cuidar e o honrar é amar como se fosse você. É amar como se fosse o seu filho, a sua filha, a sua esposa. Amar as pessoas, cuidar das pessoas, se doar para as pessoas. Aliás, cuidado ao interpretar
que você deve amar como a si mesmo. Esse padrão já foi alterado. É amar como se estivesse fazendo por Cristo. É cuidar da pessoa como se estivesse fazendo por Jesus. Ele disse: um novo mandamento vos dou. Ou seja, não ame mais ao próximo como a ti mesmo. É um novo mandamento. Ame ao teu próximo como eu vos amei. Então é preciso você amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Eu vou ouvir dele: Alexandre, você cuidou, você honrou. Eu vou falar: sim, Senhor, eu cuidei. Posso ter errado no caminho com alguma coisa, mas eu fiz questão de, na primeira oportunidade, me corrigir, porque eu quis cuidar dessas pessoas. Assim como o Senhor cuidou de mim, eu quero cuidar delas. E você que está me vendo e ouvindo, você também vai ouvir do Senhor: filho, você honrou as pessoas que estão no teu nível, as pessoas que estão abaixo e as pessoas de autoridade que estão acima de vocês. O seu líder, você honrou o seu líder, você honrou o seu chefe, você honrou o seu empregador. Não na frente dele, é muito fácil honrar na frente dele. Não só na frente, mas também quando ele não está presente, quando ele está ausente, você honrava ele. Você honrava o teu chefe, o teu líder religioso, quando ele não estava presente. Numa reunião familiar, numa conversa informal, quando um amigo começa a apontar alguns defeitos, porque afinal de contas, todos temos. Todos nós temos defeitos. Mas quando alguém começa a apontar defeitos, você já... Opa, peraí, gente. Calma, não é só defeito. Nós precisamos honrar, não porque ele não tem defeito, mas porque as qualidades, elas sobrepõem aos defeitos. As qualidades são tantas que os defeitos ficam pequenos, ficam minutos e logo passam. Então, é preciso honrar. Honre, um dia o Senhor vai te perguntar sobre isso. Então, que Deus te abençoe. Aproveite, segunda-feira tem mais. Vamos entrar no 4º capítulo na semana que vem. Deus te abençoe. Shalom. Compartilhe esse vídeo.